Como a filosofia pode nos ajudar a sermos melhores leitores? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal O Missionário, o canal mais catilogente de todo o YouTube. E eu, professor Renan, hoje quero falar com vocês sobre o hábito da leitura. Como muitos de vocês devem saber, no último dia 29, última sexta-feira, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro, na data que marca o aniversário de fundação da Biblioteca Nacional por Dom João VI, no dia 29 de outubro de 1810. E aproveitando o ensejo da data, muitas pessoas vieram me procurar perguntando como elas poderiam aprimorar o hábito da leitura, pedindo conselho, pedindo que eu compartilhasse um pouquinho sobre a minha experiência de leitor. Eu sempre fui um leitor muito voraz, principalmente na adolescência. Hoje eu não tenho tanto tempo, tanta disponibilidade por conta dos compromissos da vida adulta, mas eu ainda conservo esse hábito. Estou sempre lendo, estou sempre andando para lá e para cá com um livro na mão. E eu gostaria então de compartilhar com vocês a minha experiência pessoal através de 4 ensinamentos de 4 filósofos diferentes que eu tenho certeza vão ajudar muito vocês no desenvolvimento ou no aprimoramento do hábito da leitura. O primeiro princípio, que eu considero talvez o mais importante dos 4, é o da disciplina. Como vocês sabem, eu já falei disso em vídeos anteriores, o filósofo grego Aristóteles nos ensina que toda virtude é aprendida pelo hábito. Então compreendam que ninguém nasce um bom leitor nato. Nós vamos adquirindo esse hábito através da disciplina e do costume. Compreendam, portanto, que a prática da leitura é que vai inculcar, vai colocar em vocês uma capacidade instalada, que com o tempo vai se transformando em um profundo gosto pela prática literária. Portanto, guardem esse ensinamento. É o hábito disciplinado que fará de vocês bons leitores. Não importa se vocês leem 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, 100 páginas por dia. É fundamental que vocês transformem esse hábito em uma rotina. Vejam, não importa a quantidade, mas a qualidade da prática literária no seu cotidiano. O segundo princípio é o da humildade. Eu me recordo, há um tempo atrás, um dos meus alunos me procurou perguntando por qual obra ele deveria iniciar o estudo de Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemão do final do século XIX, conhecido pela complexidade dos seus textos. Esse aluno é uma criança de 12 anos. Evidentemente, eu disse para ele que nessa idade ele não deveria começar por absolutamente nenhuma e que se ele tinha interesse pela filosofia, ele deveria iniciar então pela leitura de bons manuais. Desenvolvendo uma compreensão superficial dos conceitos filosóficos a partir desses manuais, ele poderia então aprofundar a sua leitura em autores, em fontes primárias. Daqui a algum tempo, quem sabe, ele poderia ler alguma coisa do Nietzsche, alguma coisa um pouco mais simples, um pequeno texto ou uma obra um pouco mais fácil. Nós devemos nos lembrar do ensinamento de Sócrates, para quem a única certeza que nós podemos ter é a da nossa própria ignorância. Portanto, meus amigos, não queiram abraçar o mundo. Ninguém deveria se iniciar na prática literária lendo uma obra monumental como Guerra e Paz de Tolstói ou uma obra um pouco mais complexa, um pouco mais densa como Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Quem começa por esse caminho, além de entender muito pouco ou nada daquilo que está lendo, com toda certeza desanima com enorme facilidade. E não é isso que nós queremos. Então, tenha a humildade de reconhecer as suas limitações de conhecimento e comece por obras mais fáceis, mais próximas da sua realidade, da sua formação intelectual nesse momento. Depois, à medida em que você for desenvolvendo o hábito da leitura, for desenvolvendo os seus conhecimentos, aí você pode ir para obras maiores, obras mais profundas, mas não queira começar por elas. O terceiro ensinamento é o da tranquilidade e da perseverança. O filósofo estoico Sêneca nos ensina que nós devemos sempre seguir em frente
independentemente dos limites ou das adversidades que nos são impostas. E devemos fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Tem dois erros que são muito comuns quando a gente começa na prática da literatura, eu inclusive passei por eles. O primeiro erro é o de travar numa parte de um livro mais complexa, mais difícil. Isso é muito comum. A gente chega num determinado parágrafo, não entende, lê de novo, não entende, lê de novo, e de repente a gente se vê lendo 10, 15, 20 vezes a mesma parte do livro e não sai do lugar. E é extremamente desanimador quando a leitura não flui. Muitas vezes a gente acaba deixando o livro, largando a obra, partindo para outra ou até mesmo abandonando a prática da leitura. Um outro erro muito comum é o de nós nos impormos uma disciplina muito rígida, uma meta. Eu tenho que ler 30 páginas por dia, eu tenho que ler 50 páginas por dia, eu tenho que ler 2 livros por mês. Eu entendo que não é por aí. Óbvio que se você quer ser um bom leitor, você não deve cair na procrastinação, mas também acreditar que você está competindo com alguém, né? Que você precisa de repente cumprir uma meta, né? Que você tem um número mínimo de páginas ou de capítulos para ler dentro de um período, acaba tornando a leitura muito cansativa. O meu conselho nesse caso é o de você seguir a leitura no seu ritmo. Então, de repente você topa com um parágrafo, com uma parte do livro de mais difícil compreensão, não trave ali, continue. De repente, à medida em que a leitura avança, você vai depois poder voltar nesse trecho da obra e compreendê-la melhor. Outra coisa, não se imponha metas. Leia no seu ritmo. Como eu costumo dizer para os seus alunos, tome o livro como um amigo, né? Um companheiro de viagem. Alguém que talvez ao longo da jornada não vai revelar todos os seus segredos numa primeira leitura, num primeiro contato, mas que ao longo do tempo vai se tornando mais íntimo, com quem você vai se familiarizando. Então, ao ler um livro, não exija de si mesmo nada além do melhor e mais prazeroso proveito possível dessa aventura. O quarto e último princípio é o da liberdade de consciência. Lembre-se do ensinamento de Kant na obra Resposta à Pergunta O que é o esclarecimento. Você deve buscar por conta própria a sua autonomia intelectual. Um grande erro que eu observo e que acaba destruindo jovens leitores é começar a busca pela prática literária apenas lendo aquilo que a escola exige ou aquilo que você precisa saber para os vestibulares. Isso é um erro muito grave. Quando você foca a sua prática literária exclusivamente naquilo que te obrigam a ler, naquilo que você precisa ler porque vai fazer uma prova, porque vai prestar um vestibular, porque vai fazer o Enem, a leitura deixa de ser prazerosa, torna-se uma obrigação, torna-se algo que você faz porque tem que fazer e não porque você quer fazer. Portanto, quer ser um bom leitor? Comece lendo o que você gosta, comece lendo aquilo que te interessa. E não se sinta envergonhado em, de repente, deixar de lado um livro que não te encantou num primeiro momento. Não há problema nenhum em partir para outra. Claro, você não pode abandonar a leitura, mas de repente aquele livro que você não gostou, aquele livro que não te prendeu num primeiro momento, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, com o desenvolvimento do hábito da leitura, com a maturidade que vem com a prática literária, você pode estabelecer com esse livro um novo tipo de relação, um novo tipo de contato. Ele pode te encantar e pode te prender e pode te ensinar muito mais num momento futuro. Então, escolha a literatura pelo prazer, pela afinidade, nunca pela obrigação. Tenha certeza que fazendo dessa forma, um livro vai te levar a outro e depois a outro, e com o tempo isso vai se tornando tão natural para você que você não vai ter dificuldade para ler absolutamente nada. Isso vai expandir seus horizontes, vai aumentar sua visão de mundo muito mais do que qualquer imposição vinda de cima. Se você gostou desse vídeo e acha que de alguma forma eu te ajudei com ele, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, que a nossa missão está só começando.